o das Revelações ou o Apocalipse. Ele será ferido, é o que a profecia nos diz, mortalmente ferido. Depois, como por milagre, ficará curado. De certo modo, ele vence a morte. Talvez em descarada zombaria, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. As Escrituras nos dizem: toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então, esse ditador, o anticristo, irá se autoproclamar um Deus na terra. O mundo já assistiu a algo semelhante. Nós nos lembramos de julho de 1944. Vários oficiais de alta patente do exército alemão conspiraram para matar Hitler com uma bomba escondida. Uma bomba potente. Milagrosamente, Hitler sofreu apenas ferimentos leves. Para seus fiéis seguidores, Hitler não tinha apenas frustrado a traição. Ele tinha desafiado sobrenaturalmente a morte. Mais uma vez analisamos o ditador demoníaco para entender melhor o anticristo que virá. Enquanto o mundo estava sob seu controle, Hitler trabalhou para tirar Deus de seu trono. Heil Hitler substituiu Vá com Deus nas saudações. Nós vivemos por Hitler. Nós morremos por Hitler. Nosso Hitler, nosso Senhor, que impera no admirável mundo novo. Os rituais cristãos foram aniquilados quando não substituídos pela ostentação pagã. O lugar de honra das Sagradas Escrituras foi ocupado pela autobiografia de Hitler, Mein Kampf. O culto a Hitler alcançou seu ápice no fervor da SS, a elite militar do Führer. As unidades SS cumpriram suas ordens desumanas sob a efígie da Caveira da Morte. O filho pequeno de um membro da SS foi batizado numa cerimônia que abertamente zombava do ritual cristão do batismo. Embrulhada numa manta de suásticas, a criança foi batizada num altar que tinha o retrato de Hitler no lugar da cruz. Como o escritor inglês Clive James observa, nem todos nessa era mundana estamos dispostos a aceitar que Satanás visitou a Terra na forma de Hitler e recrutou um exército de pecadores. E vi subir da terra outra besta. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. A vinda de uma outra foi profetizada, um falso profeta que vai incentivar todos os povos a adorar o ditador mundial. A Bíblia nos diz que ele vai fazer o fogo descer do céu. Mesmo assim, ele não fará de si mesmo objeto de adoração. Em vez disso, irá dirigir a adoração do povo para o ditador, o anticristo. Ele fará as mentiras do anticristo parecerem verdade. E assim, esse ditador, economicamente e militarmente o mais poderoso que o mundo jamais conheceu, irá se considerar divino. Ele vai tentar imitar os milagres terrenos do Cristo. Se Jesus devolveu a visão aos cegos, ele vai empregar talvez tratamentos médicos ainda desconhecidos para a cegueira. Se Jesus fez os coxos andarem, ele poderá recuperar nervos e músculos atrofiados eletrônica ou quimicamente. Se Jesus fez a filha de Jairo voltar da morte, ele poderá, como Frankenstein, usar espantosas novas tecnologias para tentar igualar o milagre. Ou com poderes satânicos, ele poderá genuinamente dominar o sobrenatural para operar seus milagres. Porque a Bíblia diz que é Satanás quem alimenta esta dupla de anticristo e falso profeta. Desde o princípio, Satanás, o inimigo, o enganador, está determinado a afastar a humanidade de Deus. O fim dos tempos assistirá à maior mentira de todas, Satanás como o Pai.
o anticristo como filho e o falso profeta como o Espírito Santo. A adoração do homem pela profana trindade. O mundo poderá festejar tal reviravolta. Nosso mundo ocidental está tomado pela desorientação espiritual. Pequenos profetas surgem em toda parte. Muitos buscadores da verdade são atraídos para as fileiras de cultos bizarros. Em Jonestown, na Guiana, um falso profeta orienta seus seguidores para cometerem suicídio em massa pela ingestão de uma mistura com cianeto. 800 homens, mulheres e crianças caminham para a própria morte. Em seguida, um falso messias provoca a morte de famílias inteiras no Texas. Na Suíça e no Canadá, mais de 50 membros da Ordem do Templo Solar, trajados em vestes cerimoniais, ou tiram suas próprias vidas ou são assassinados por seus companheiros de culto. Os seguidores de outro falso profeta, uma autoproclamada reencarnação de Cristo e Buda, soltam um gás letal no metrô de Tóquio na hora do rush. Milhares de trabalhadores são hospitalizados, alguns morrem. Violência oriunda do fervor religioso. De fato, a adoração da profana trindade pode não estar longe. O quinto sinal. A reconstrução do templo. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. Jerusalém dourada, a cidade de Deus. Seu solo pisado pelos pés dos conquistadores, assírios e babilônios, gregos e romanos, sarracenos e otomanos. Suas portas, os sagrados portais dos peregrinos, judeus, cristãos, muçulmanos. Seu nome significa paz, sua história, conflito. Mesmo assim, ela é a cidade onde quase todo ser humano sente o desejo de estar. Este é o portão dourado de Jerusalém, silencioso perante a estrondosa profecia. Tanto judeus como cristãos tomam conta desse portão. Para os judeus, é o portão pelo qual o Messias vai entrar em Jerusalém e devolver a Israel sua glória do passado. Para os cristãos, é o portão pelo qual Jesus Cristo vai reentrar na sua cidade. Bem escolados nessas profecias, os otomanos muçulmanos lacraram o portão em 1530. E sabendo que o Messias, como um sumo sacerdote judeu, não pode atravessar um cemitério, construíram um bem grande na frente do portão. Esta é a coroa de Jerusalém, o Templo do Monte, o Monte Bíblico de Moriá e o centro da fé judaica. Apesar de ter apenas 35 acres, é o pedaço de terra mais disputado de todo o mundo. Foi aqui, como se vê nesse modelo, que o rei Salomão construiu o primeiro templo de Jerusalém, com os cedros do Líbano. Mas ele foi destruído em 586 a.C. por invasores babilônicos. Por volta de 26 a.C., o rei Herodes o Grande completou a construção do segundo templo. Foi seu maior feito. Para este templo, com ornamentos dourados brilhando em sua fachada de mármore branca, os judeus de todas as províncias do Império Romano faziam suas peregrinações de Páscoa. Foi aqui na corte dos gentios que Jesus, em sua fúria, expulsou do templo os mercadores e ambulantes.